esta ideia de que as mulheres são todas muito instáveis, muito hormonais. É preciso desmistificar um bocadinho esta ideia, esta instabilidade que se atribui às figuras femininas, que são muito suscetíveis às oscilações das hormonas, como se os homens não fossem. Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Estamos em abril de 2023, a olhar para maio. O sol brilha em abril. Têm vindo os dias maiores, a primavera está com força. Há pessoas com muitas alergias e o nosso podcast chama-se Alergias. Eu estou convosco mais uma vez, Francisco Campos, o vosso mestre de cerimónias, e comigo tenho aqui, mais uma vez, o convidado do primeiro episódio, Miguel Antunes, que vai ler um poema chamado Renascer. E eu achei piada porque era esse o tema do episódio da semana passada, por causa da primavera e tudo isso. E o Miguel Antunes parece que escreveu um poema chamado Renascer há uns anos, e com o qual vos vou apresentar o Miguel. Olá, Miguel, o que é que tens feito? Boa tarde, Francisco. É um prazer. Obrigado por teres insistido para que eu novamente estivesse aqui no teu podcast. Eu? Eu sei que o podcast está a ter muito sucesso. E se não está a ter ainda o sucesso que tu almejavas, eu tenho a mais profunda certeza de que ele vai ultrapassar em muitas tuas expectativas. Obrigado. E em meu nome, e em nome da maravilhosa equipa que vos leva este som de qualidade, vou-te oferecer um chá. Obrigado. Que hoje temos um chá de cebola roxa com perpétuas amarelas. Tu? Sim. Teres-me ido buscar Eu? para desenterrar aquilo que eu não fui, mas podia ter sido. Um poeta? Um poeta de sucesso. Fui com uma enorme emoção, que eu confesso até correram algumas lágrimas, quando eu fui buscar ao meu baú este poema que te gostava de trazer. Parecia bastante grande, mas eu trouxe a versão mais curta. E infelizmente, Miguel, o tema da conversa que vou ter com a convidada de hoje... Chora, que o senhor... Desculpa interromper, Miguel. Hoje o tema é outro. É um tema bom. Doenças e as suas ramificações. E eu tenho acompanhado o trabalho da Dulce, como tu sabes, da Dulce. A Dulce. A Dulce. É uma coincidência grande, porque também foi para uma Dulce que eu escrevi... Miguel, eu não conheço intimamente a Dulce. E não quero estar a falar em seu nome. Mas eu sei que o seu trabalho e esse teu poema não casam. Acho que não vem a propósito. Não. Não. Mas o título do meu poema não era muito diferente. Eu já tinha considerado mudar o título para Doença. Pois. É um poema que fala efetivamente e foi escrito... Interessante. Definitivamente, nós também já não temos mais tempo e vamos passar então à audição da entrevista que eu gravei atempadamente com a Dulce, que é doutora em Sociologia e não Dermatologia, como algumas pessoas podem por vezes ser levadas a crer. E sim, estou a olhar para ti, Fernanda, e que é sobre os seus últimos trabalhos, os seus últimos estudos e que está deliciosa. Eu ouvi. A minha mulher ouviu. Ah, sim? É uma entrevista que ela adorou. Ela disse que é para todas as pessoas ouvirem. Porque é uma conversa. E eu vou passar então à entrevista. Obrigado, Miguel. Ora, essa, eu é que agradeço. E lia só a primeira quadra do meu poema para rematar este tema. Chora. Olá, doutora. Posso tratá-la por doutora Dulce Morgado ou quer que lhe trate por doutora Dulce Neves? Então pode-me tratar só por doutora Dulce. Muito bem, doutora. Doutora Dulce. Bem-vinda, antes de mais, ao nosso podcast Alergias. Este é um podcast que está a adquirir uma grande dimensão, um grande impacto na nossa sociedade.
Obrigado por estar presente. Olha, obrigado por estar presente. Olá. Então, para os nossos ouvintes, eu estou aqui à frente de uma mulher extraordinária, a doutora Dulce, e que acedeu ao nosso convite de estar aqui presente e fazer a primeira pergunta, doutora Dulce. Posso tratá-la assim, doutora Dulce? Sim, perfeitamente. Pode. Doutora Dulce, eu recentemente estava a fazer a barba e descobri junto aqui da patilha um sinal um pouco estranho. E não sei se poderia eventualmente dar uma vista de olhos. Então, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito satisfeita por ser convidada. Já agora, muitos parabéns por esta iniciativa. Obrigado. Pois não sei, não estou a ver em que é que. Mas olha que é bastante grande. Sim, eu estou a ver, mas quero que eu veja aqui, quero que eu faça aqui. Estava a sugerir, para quem sabe, poder extrair ou suturar. Extrair, mas eu não sei suturar. Ah, não? Não. Porque não lhe ensinaram na escola? Não gosta de ver sangue, é, doutora? Doutora Dulce. Não gosto particularmente, mas não é isso. Não devia, se calhar devia mostrar isso a pessoas de medicina ou de enfermagem, essas pessoas que estão assim mais habilitadas para. Sim? Sim, nós. Eu estou aqui um pouco atrapalhado. Eu acho que fiz confusão com o título. Desculpe, doutora. Doutora Dulce. Então não é doutora. Dulce. Sou doutora, tenho um doutoramento em Sociologia. Sociologia? Sociologia. Claro. Claro. Lamento, Doc. Foi aqui mais um lapso dos meus estagiários, a Fernanda e o Luís Pedro. Eles têm uma relação confusa com a internet. Pronto, eu agora estou aqui um pouco envergonhado. Precisava de um segundinho para recuperar. Eu agora até fiquei sem chão porque ia fazer uma série de perguntas sobre a medicina e sobre o estado da saúde e do nosso país, dos hospitais e disso tudo. Pois, a confusão pode ser porque eu, enquanto socióloga, tenho investigado temas da saúde materna, a assistência ao parto, as normas da DGS para a assistência ao parto, fisiológico. Certo. Mas as minhas competências não são clínicas, eu sou socióloga. Estou a ver. Bom, pronto. Eu encerro aqui o episódio. Estava a brincar. Olhe, doutora Dulce, tenho aqui que nasceu em Lisboa, é verdade? Não, na verdade, nasci nos Alpes franceses, numa terra chamada Albertville, em França, em 1983. E a Albertville é uma terra, uma localidade onde já foram feitos uns Jogos Olímpicos de Inverno. Os seus pais eram atletas? O meu pai competia. Competia na modalidade de ski alpino. Ski slalom ou aquele mais de fundo? O de fundo, ski alpino. Que interessante. Muito bem, e sabe-me dizer em que lugar é que ele ficou? Então, ele estava nesse ano em Albertville a preparar-se, a apurar-se para os Jogos Olímpicos do ano seguinte, que depois foram em Sarajevo, na antiga Jugoslávia. Mas não lhe sei dizer sei que não ficou muito bem classificado. E a sua mãe ia acompanhar e já estava grávida? Já estava grávida, a minha mãe ia acompanhar, sim. Então, estava grávida nos Alpes. E daí o seu interesse pelo parto e por essas coisas? Pois, não sei, a minha mãe tem 3 filhos e teve 3 partos muito diferentes e o meu foi, assim, realmente um bocadinho insólito. Porque foi um parto numa estância de ski? Quer dizer, não foi exatamente na estância de ski, foi num hospital, mas lá está. Olha, podia ter sido num daqueles ovos que sobem a montanha. Podia, mas felizmente não foi. Ainda bem para si, não é? Exatamente. E pronto, e na verdade, não sei se foi exatamente por isso que eu me interessei pelos temas da gravidez e do parto e da saúde materna, mas o que é certo é que, pronto, estas experiências estão cá. Porquê? Não sei, isto tem um bocadinho a ver com as transformações da pessoa. Acho que é um excelente tema para ser tratado pela Sociologia, que é a minha disciplina. Sim, não é a dermatologia. Não é a dermatologia, não. Eu digo isto para não confundir lá em casa a audiência que pode estar... Sabe, o nascimento desta coisa fantástica de ser um evento biográfico, com muita carga simbólica, é uma coisa muito pessoal, mas depois, por outro lado, é um evento social, demográfico e também um evento da saúde. Sim. E acho que é um fenómeno multidimensional. Sim. E eu gosto de estudar fenómenos assim que sejam multidimensionais.
Então, aproveito para lhe perguntar se conhece histórias reais de pessoas, de mães, de histórias caricatas, partos giros. De partos. Bem, para além da minha experiência, eu sou uma grande geek dos partos. Eu vejo muitos partos. Adoro partos, já vi muitos partos. Mas partos filmados ou ao vivo? Partos filmados, partos filmados. Eu não sei se sabe, mas existe uma coisa que é o BirthTube. É uma espécie de YouTube só De malucas? de mulheres que estão a parir e fazem vídeos. Era tipo o meu porno, está a ver? Mas por acaso agora ou deixei isso ou fui banida da comunidade. Eu também já fui banido da comunidade, uma vez numa festa. Interessante. Mas o que é que a fascina nos partos? Os berros, as dores? Olha, eu acho que é tudo. Eu choro muitas vezes a ver partos, por acaso. Acho muito emocionante. Eu também. A maior parte dos partos que estão aí para consulta pública, para nós podermos ver, acabam por ser partos bons. Ninguém vai partilhar os partos maus, não é? E isso faz com que os partos sejam bonitos. Eu, como você sabe, doutora, posso tratá-la por você? Pode tratar-me por doutora Dulce. Pronto, como a doutora Dulce sabe, eu estou ligado ao cinema e às artes performativas. Criativas? Não sabia. E à produção e essas coisas das indústrias criativas. E eu já me perdi no que ia dizer. Já sei. Há alguns filmes sobre épocas mais antigas, ou passados em épocas mais antigas, em que está a família toda à espera e estão, enfim, à volta de uma mesa, de uma grande mesa, enquanto a pobre mulher está aos berros no quarto com outras mulheres. E eles, ali à volta da mesa, uns homens, umas velhas, estão mesmo à espera que seja um rapaz. E depois sai uma rapariga. E aquilo não... Pois sim, é engraçado. É também muito interessante ver como é que os partos são representados nos filmes, não é? E hoje em dia há muitas formas de... E então eu vou-lhe perguntar, doutora, qual é que acha mais... Qual será a melhor forma? Então, nós em Portugal temos um modelo de nascimento que dizemos que é muito medicalizado e institucionalizado. E o que é que isso quer dizer? Então, isso quer dizer que a grande maioria dos partos acontecem em instituições de saúde, em hospitais, são assistidos por médicos ou enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica e, portanto, isso é o padrão. Padrão e epidural. Pronto, nestas comparações que se fazem sobre indicadores perinatais e etc., Portugal surge sempre como uma realidade de partos com muitas intervenções, partos institucionalizados, medicalizados. Mas quer dizer, apesar da grande maioria e o retrato geral ser esse, depois há uma grande diversidade nas escolhas das pessoas em relação aos partos. Sim. Pronto, e temos uma grande variedade, temos partos que são considerados mais humanizados, e há uma coisa que nós não temos em Portugal, que é uma espécie de meio termo entre uma grande instituição de saúde, um hospital, e o parto em casa, que são as casas de parto, que há noutras realidades europeias, na Catalunha, por exemplo. Eu já fui à Catalunha. Mas o caso mais paradigmático até é a Holanda, que é onde há mais partos em casa. Também já fui. Pronto, depois, como eu dizia, também há países que têm um modelo mais intermédio de... Pronto, não é um parto domiciliário, não é um parto em casa, mas é um parto... Na banheira, sim. Depois há outros com métodos não farmacológicos de alívio da dor. Oh, doutora, Dulce. isto é um podcast familiar. Há também opções mais espirituais, às vezes, os rituais que são feitos, precisamente porque o nascimento é um evento muito biográfico, muito significativo, e o facto de acontecer numa instituição impessoal às vezes leva as pessoas a quererem resgatar um bocadinho essa experiência. E há também todo um discurso da sacralização, do sagrado feminino. Os portanto, tambores... Também. Por exemplo, há muitos rituais que se fazem com a placenta, com o cordão, enterra-se a placenta ou o cordão, depois planta-se uma árvore. Não se dá aos cães como antigamente? É, doutora? Dava-se aos cães antigamente, eu não tenho conhecimento disso. Para poupar na ração? Olha, depois há quem cozinha placenta também. Cozinha-se a placenta? Eu lembro, doutora, volto a lembrar que isto é um podcast familiar. Mas sim, mas há quem cozinha placenta. Mas para comer? Para comer. E há pessoas que guardam, eu tenho conhecimento disto, entre as páginas de um livro, fazem estampagem com... Vejo que está muito informado sobre... Um homem, informa-se. Sim, faz-se estampagem, às vezes dá-se de prenda de Natal, a estampa feita com a placenta. Pode ser um negócio interessante, vender para a China para fazer medicamentos. Há pessoas que em vez de comer a placenta fazem smoothies, batidos. Um smoothie? Sim. Faz isso. Mas também há quem faça uma coisa mais... Há quem faça cápsulas. Cápsulas? Sim. Mas a placenta, quando está seca, pode voltar a hidratar. E talvez encher com massa de pimentão. Há enchidos que se podem fazer. Não
Não sei se há. Não sei se isso é permitido. Para consumo próprio. Seguramente. Mas isso não é, de certa forma, canibalismo? Nós estamos a falar. Quem come uma placenta também não pode comer um ser humano, por necessidade, claro. Imaginando que estamos em Albertville e que há um acidente na montanha e que... Albertville? É um acidente de montanha. Um acidente na montanha ou uma avalanche e que se está dentro de um iglô improvisado e com 2 ou 3 cadáveres ali ao lado e que passam os dias, não há socorro e quem come uma placenta não come um ser humano tranquilamente. Não sei se. Mas quem provou uma vez, não é? Não sei se haverá uma relação estatisticamente significativa. Há pessoas que acordam depois de uma noite com alguns estranhos e acordam e percebem que falta um rim. Falta um rim? E pessoas que obrigam os familiares a provar. Ou seja, queres disto? Queres provar a minha placenta? A doutora já provou a placenta? Eu nunca provei a placenta de ninguém. Nunca fiquei com as placentas sequer dos meus partos. Mas nem por curiosidade científica para o seu estudo? Não. Não. Nunca. Nem fiz tampagem. E vê-se no futuro a experimentar? Não, porque teria experimentado uma que tivesse... Canibal, autofágica? Sim. Placenta alheia, não. Eu... Pronto, é fascinante. E agora vamos ficar com a nossa mensagem publicitária. Voltamos já à conversa com a doutora Dulce. E estamos de volta. Não há publicidade, porque nós tínhamos o patrocínio do Talho ali na rua, mas eles não gostaram da ideia de se associarem à conversa de hoje. Não sei porquê. Voltamos à conversa com a doutora Dulce. Eu posso tratar-te por tu? Porque o doutor parece-me um pouco formal entre nós. Estivemos aqui à conversa no intervalo e parece-me que já... Eu prefiro a doutora Dulce. Oh, doutora Dulce, voltando aos seus estudos, só para terminar o tema. Então, as consequências de um parto são traumáticas. Não, traumáticas não, ou nem sempre. Mesmo quando é muito mecanizado? Medicalizado. Medicalizado? A palavra é sua. Se isso tem consequências diferentes ou piores e qual a qualidade dessas diferenças? Sim, é consigo. Em relação aos partos mais humanizados ou mais em ambientes mais familiares... Ou mais primitivos, é isso? Pronto, a palavra primitivo já é extremamente pejorativa, porque na verdade quando as pessoas procuram um parto assim mais humanizado, muitas vezes... Ou não tão medicalizado. Muitas vezes há essa ideia de que as pessoas querem regressar às cavernas. Não são palavras minhas. Estou a falar da representação. Foram perguntas que eu recebi agora aqui no Twitter de pessoas que estão a escutar e estão muito curiosas. Pronto, isso faz um bocadinho parte do imaginário coletivo, de que as pessoas que recusam ter partos ou que preferem não ter partos tão medicalizados querem regressar às cavernas e coisas assim. Mas um parto em casa hoje não tem nada a ver com o parto em casa há 50 anos. Porque agora os partos que nós temos em casa são assistidos por enfermeiros obstetras, por enfermeiros ou parteiros que também assistem os partos nos hospitais. Uhum. E que assistem também os partos em casa. Só falta o médico, portanto. Mas o médico não tem que estar. Para já, não? há médicos também a assistir partos em casa. Sim. Mas o médico, o enfermeiro especialista, também está completamente capacitado e habilitado para acompanhar partos de baixo risco, sem complicações. Nós, sobretudo nos hospitais privados, temos um grande protagonismo dos médicos. Pois, lá se vai mais 3 ou 4 patrocinadores. Até porque há muitas pessoas para as quais é muito importante que a pessoa que esteja com ela no parto, que assista ao parto, seja também a pessoa de confiança e que deve haver uma relação de confiança ao longo da gravidez, que a acompanha na gravidez. Então, muitas vezes, quer que seja o seu médico, que depois também esteja com elas no parto. Mas um parto que decorre sem ocorrências, sem patologia, não precisa de um médico. As pessoas procuram coisas diferentes. As mulheres procuram coisas diferentes para o seu parto. Têm expectativas, ou seja, aquilo que pode ser para uma mulher um parto ideal não tem que ser o ideal para todas as outras mulheres. Há pessoas para as quais a medicalização lhes dá muita confiança, por exemplo. Ou seja, o facto de saber que estão ali com equipamento. Podem recorrer à faca a qualquer momento. Exatamente. E que não têm que lidar com a questão da dor. Há mulheres para as quais essa questão é muito importante. E que a ausência desse tipo de condições gera nelas insegurança e, portanto, não lhes permite desfrutar daquele momento. Para outras, essa medicalização em excesso e com excesso de intervenção é completamente desnecessário.
Então, mas e em relação às depressões pós-parto? Então, o trauma acontece igual nos dois. O que se sabe, bem, nós também não temos muita informação harmonizada, porque não há muitos instrumentos de recolha de informação que sejam sistematizados, regulares. Mas esse é o seu papel, não é? Esse é o papel dos cientistas sociais que se dedicam a isto. E já vai havendo alguma coisa, alguns estudos que, mesmo não sendo representativos, já fazem um bocadinho esse... Incluindo o seu, não é? Incluindo alguns em que eu participei, sim, sobre experiências de parto. E o que é que nos dizem esses estudos? Dizem que o que é mais importante para uma pessoa considerar que o seu parto foi positivo não é que ele tenha decorrido exatamente da forma como a pessoa idealizou. Sim. Mas que a pessoa se tenha sentido consultada, informada, considerada em todas as fases, mesmo quando foi necessário mudar alguma coisa ao que estava previsto. Pronto. Essa questão da comunicação com quem assiste o parto é muito importante. É muito importante, é um fator decisivo para que a pessoa fique satisfeita com o desfecho do seu parto. E em relação ao trauma de parto, sim, a forma como o parto corre, se for um parto difícil, se acontecem complicações, isso pode ser realmente potenciador de situações de depressão pós-parto e pode também fazer uma coisa interessante que é interferir com o próprio projeto reprodutivo das mulheres. Ou seja, pode interferir, pode levar a que as mulheres não queiram ter mais filhos ou adiar o segundo filho por medo de experimentar outra vez essa situação, que é vivida de uma forma Mas não há dramática. desculpe, doutora Dulce, interrompê-la, mas não há aquela questão química que a mulher esquece o parto rapidamente? Sim, há essa questão do esquecimento, mas eu não sei exatamente se ela é assim tão química. Eu acho que também há aqui uma explicação que Hormonal, porém. Sim, hormonal, haverá, obviamente, mas uma mulher, claro que uma mulher no pós-parto passa por um grande coquetel hormonal, mas também é fácil de perceber, ou seja, não é preciso uma grande ficção científica para perceber que... E porque falámos de cocktail, eu vou pedir à Fernanda que traga o nosso chá de hoje. Como sabe, doutora, nós oferecemos sempre um chá diferente todas as semanas. Obrigada. Oh, Fernanda, podes trazer então o chá? Ela prepara. E é de quê? O chá é de quê? Não sei, esta semana vamos ter de provar para saber. Ok. Ela já foi tão elogiada pelos convidados anteriores que ela agora não revela. Ok. Agora faz assim uma prova. Ok. Porque eu acho que ela abre umas latas e mistura. Ok. Então vamos provar aqui este chá. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Está realmente bom. Não é? É estranho. Não sei dizer exatamente o que sinto. Tem alguma infusão aqui. Não é só chá. Sim, eu acho que... Não sei. E lembra-se... Espera lá, eu estava aqui a acabar uma ideia que era importante. É importante? É importante. Aliás, é muito importante. E vai ter que me deixar terminar. Sim, doutora. O que eu queria dizer, porque eu estava a falar da questão do cocktail, das hormonas. Sim, um cocktail. Sim, mas quero dizer, isso às vezes também é um bocadinho... Esta ideia de que as mulheres são todas muito instáveis, muito hormonais, é preciso desmistificar um bocadinho esta ideia, esta instabilidade que se atribui às figuras femininas, que são muito suscetíveis às oscilações das hormonas, como se os homens não fossem. Claro, não. Longe de mim estar a sugerir que a mulher não tem comando sobre as coisas, porque é tomada pela sua... Exatamente. A mulher, um ser aluado. Isso, não, quer dizer, isso são clichês, não é? Clichês do passado. Pronto. E era só para eu ter a certeza que não estávamos... Não foi isso que eu disse. Aliás, mas se foi isso que passou, eu peço desculpa. Pronto, é só para garantir que não é isso que nós estamos a sugerir. Não, eu faço aqui um pouco também o advogado do diabo. Mas mesmo quando há um parto traumático, nós temos muito aquela ideia de mas se tu e o teu filho estão bem, não há cá queixas a fazer, não é? Que foi um parto penoso, mas no fim tu até trouxeste um filho para casa. Não há cá lugar para depressões, nem... Sim, mas é que o companheiro ou a companheira desta mulher, que acaba de parir uma criança, passou 9 meses a levar com esta pessoa. A levar com esta pessoa? Sim, porque convenhamos que foi uma experiência um pouco intensa, não é? E porque não pode beber, ou não pode fumar, ou não pode fazer as coisas que fazia, fica a achar-se que tem direito a compensações, que tem direito de antena o tempo todo, e toma lá mais uma selfie, e o companheiro ou a companheira desta pessoa, ou companheiras ou companheiros, não sei, depende das comunidades, esta pessoa... na sua ego trip. Olha, eu não estou... Eu acho que essa ideia é extremamente injusta. É verdade, a gravidez não é uma doença e a pessoa não tem uma doença. Aliás, a pessoa na gravidez está a cumprir para além desse ideal que eu não lavo a louça por causa do bebê.
E o coletivo de uma família está a cumprir com uma função social muito importante, que é de gerar uma pessoa. Portanto, se calhar um pouco mais Sim, eu percebo essa importância, mas também é questionável, porque nós somos uma espécie, nós somos piores que formigas, piores que formigas. Estamos a destruir o planeta com uma velocidade irracional, portanto, mais ou menos um... Bom, eu não vou por aí. Não, mas eu estava a fazer o advogado do diabo. E, aliás, eu admiro imensa coragem da mulher e todo o papel que a mulher tem, que pode ter, todos os... Ainda bem, eu fico contente. Eu admiro e força, gajas, força com o fim do patriarcado. Mas quer dizer, então e essa ideia às mulheres grávidas, essas pessoas que reclamam tanta atenção, esses seres narcísicos? Narcísico. Sim. Boa palavra. Então, e depois não estou a perceber qual é que é a sua, afinal qual é que é a sua posição em relação às... É uma boa posição. Não sei, eu estava a ouvi-lo e a forma como estava a criticar, a caracterizar as grávidas como pessoas exigentes e coitadas das pessoas que as acompanham. Coitadas? Não, eu não digo coitadas, mas é um pouco intenso. E as grávidas, elas não aguentam também as pessoas que estão à volta delas? Ui, se aguentam. E aguentam a pessoa que está dentro delas, quer dizer. Olha, sim, tem razão. Eu estou sempre a aprender neste podcast com as entrevistas e os meus ouvintes, com certeza. Eu veiculo uma visão que é uma visão que não é minha. Eu estava só a fazer o papel do advogado do diabo, como disse, provocar aqui alguma polémica, porque isso dá-nos likes e comentários, está a ver, doutora? E nós estamos apostados em ter para que este podcast possa resultar, estamos apostados em mexer um pouco com alguns preconceitos. Sim. Mas pronto, para comentar que isto... Pronto, porque estas ações, estes momentos, este podcast também tem esta vantagem, esta missão de informar, não é? De informar, sim, de informar e também de contribuir para uma sociedade mais justa, mais rústica, Menos preconceituosa. menos preconceituosa. Doutora Dulce, o seu trabalho incide sobre o nascimento, mas não devíamos tratar, digo eu, não deviam tratar primeiro da questão da morte, que eu e os meus ouvintes, eu tenho aqui uma poll que fizemos, que nos diz que as pessoas preocupam-se mais com a morte do que propriamente com o nascimento. Porque no nascimento não tiveram uma palavra, não é? Não foram postas cá. Sim, a pessoa que nasce não teve palavra. Exato. Houve alguém, nomeadamente uma mulher. Uma mulher, outra vez, É o Twitter. devia ter feito o seu trabalho de casa. Ah, não fiz. Pois, devia ter feito o seu trabalho de casa para A perceber... Fernanda, o Luís Pedro, os meus estagiários. Sabe qual foi o primeiro estudo sociológico de Emile Durkheim, um dos clássicos fundadores da sociologia? Não, doutora, mas a doutora vai dizer. Então, foi sobre o suicídio. Suicídio? Fez um trabalho sobre o suicídio enquanto construção social. Pois, olha, eu fiz um workshop biodinâmico, e através das técnicas que me foram propostas, eu regressei ao momento do parto. Então fez um rebirth. Fiz um rebirth. E apeteceu-me logo acabar com aquilo. Porque foi traumático, não é? E eu senti o trauma da primeira golfada de ar, do oxigênio, até ia-me afogando na piscina. Isso que me está a dizer. Eu acho que é interessante comparar isto da morte com o nascimento. Sim. Porque realmente são dois opostos num contínuo que é a trajetória de vida de uma pessoa. Sim. E é verdade que nós, num contexto de envelhecimento, em que temos mais pessoas a morrer do que a nascer, num contexto de envelhecimento, realmente a morte parece que redobra a sua importância, não é? Porque pensar nestas questões da morte. Até porque quando uma pessoa nasce, como está a dizer, e tem razão, quando uma pessoa nasce, não vem com ideias parvas, não é? É quase, sei lá, 50% uma folha em branco e 50% de informação genética, não diria, doutora? Qualquer coisa do género. Mas sobre a morte, há estudos mais recentes, até porque nós temos muito aquela ideia de que a morte é uma coisa muito democrática, porque podemos ser ricos, pobres, qualificados, pouco qualificados, e a morte é uma coisa muito democrática que chega a todos. Mas isso é mentira. Então? Isso é o que traz de interessante a sociologia. Sim, é espetacular. A vida... A morte. Nem a morte escapa à desigualdade social. As pessoas não morrem todas da mesma maneira. A longevidade está associada, obviamente, a características biológicas e fisiológicas, mas à trajetória de vida das pessoas. E, portanto, a morte é um tema altamente sociológico. Estou a ver. Mas agora voltando ao tema dos homens e das mulheres, que eu já percebi que é... Não, doutora. Até na questão da morte há uma diferença entre homens e mulheres, e a masculinidade é a masculinidade no sentido da construção social, não é o facto de ser homem ou ser mulher simplesmente, ou biológico ou fisiologicamente falando, mas a construção social da
da masculinidade mata. Como assim? Então, nasce mais ou menos o mesmo número de homens e mulheres. Sim. E é uma distribuição bastante equilibrada à nascença de homens e mulheres. E a partir dos 18 anos, os homens acabam por ter uma esperança média de vida um bocadinho mais... Mais baixa. A partir dos 18 anos, por causa dos comportamentos de risco, altamente ligados à questão do papel dos homens, os acidentes de viação... Sim, mas agora está a ser um pouco sexista, porque há muitas mulheres que aceleram bem. Bem, eu estou a falar de coisas com relevância estatística. Ou seja, claro que há exceções, mas o que eu estou a falar é de uma coisa que se traduz em evidência estatística. E há uma inversão, há um desequilíbrio no total de homens e de mulheres a partir ali da maioridade, que está muito associado a comportamentos de risco, a questões de consumos, portanto a comportamentos prevalecentes mais no grupo dos homens do que nas mulheres, e que depois vêm gerar estes desequilíbrios na mortalidade masculina e feminina. Depois também há a questão dos acidentes de trabalho, em que os homens são mais prejudicados. Portanto, isto para dizer que até na morte esta questão das desigualdades entre homens e mulheres pesam, e portanto a morte não é a coisa mais democrática. Sim, é verdade. Eu tinha aqui mais perguntas, que eu vejo que em 2018 publicou esta fotografia no Instagram. Isto é na praia do Algarve? Olha, eu não estou a perceber a que propósito é que vem isso. É que nós fazemos sempre... Eles fazem, os meus estagiários, fazem sempre uma investigação. Só tenho mais uma questão. É? Oh, Dulce, podemos tratar-nos por tu? Não. Intimidade? Não. E assim termina a nossa conversa. Até para a semana, com mais um excelente convidado, como já vai sendo habitual no nosso podcast Alergias. Este podcast é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência.